A próxima figura de linguagem que nós vamos falar é o eufemismo. Eufemismo é aquela figura de linguagem que nós usamos para suavização. Quando eu tenho alguma coisa que seja desagradável ou até muito agressiva ou forte, e a gente tenta usar alguma expressão de maneira a não causar tanto impacto, a suavizar aquilo que nós estamos falando. Bem, aqui eu vou ler um trecho do livro de vocês como exemplificação, mas eu vou dar outros exemplos de eufemismo depois da leitura desse trecho do livro. 6 dias após os atentados de 11 de setembro de 2001, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assinou uma medida que ampliou os poderes da CIA, a agência de inteligência americana, para prender e interrogar suspeitos de envolvimento com terrorismo. As medidas levaram à prisão de Abu Zubaydah. É mais ou menos isso. É árabe, eu não falo árabe. Um saudita que fazia parte da Al-Qaeda. Para tentar retirar informações de Zubaydah, a CIA conseguiu a aprovação de forma secreta do uso de técnicas avançadas de interrogatório, em outras palavras, técnicas de tortura. Você percebe que ele usa técnicas avançadas de interrogatório. Aqui ele está usando uma expressão para suavizar, porque técnicas avançadas de interrogatório é menos ofensivo ou menos agressivo do que dizer que eles usaram técnicas de tortura. Aí temos um exemplo de eufemismo. Quando nós normalmente queremos dizer para uma outra pessoa que alguém morreu, alguém faleceu, nós temos o hábito de usar o eufemismo como exemplo, como forma de comunicação. Nós às vezes dizemos para as pessoas, mas ele foi desta para melhor. Hoje ele está nos braços do Pai, partiu para a morada eterna, foi para o sono profundo. Expressões que tentam suavizar a dor de alguém por receber a notícia da morte de outrem. Agora, cuidado, porque tem gente que confunde eufemismo com falta de educação. Como assim? Quando você diz que alguém foi para a cidade dos pés juntos, que alguém foi para o colo do capiroto, foi comer capim pela raiz, que teve o CPF cancelado, aí não é eufemismo. Na verdade, é falta de educação. Na verdade, isso aí é uma expressão agressiva e até ofensiva de se referir a alguém que se foi. Tranquilo? Muito bem? Podemos continuar? A outra figura que nós vamos falar hoje é a gradação. A gradação é utilizada para criar uma sequência de palavras, né? Utilizamos para criar uma sequência de palavras que reforçam uma determinada ideia, reforçam uma mesma ideia. E essa ideia de gradação ela pode ser crescente ou ela pode ser descendente. Eu vou dar aqui o exemplo a partir do livro de vocês, que está assim: aqui, ali, em qualquer lugar. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu na lua cheia de mel. Olho para o céu, meu sol continua lá, e eu aqui, para lá e para cá, aqui, ali, em qualquer lugar. O próprio tema, né, o próprio título, desculpe, do texto, que diz aqui, ali, lá, em qualquer lugar, indica uma gradação. Aqui, próximo de quem fala. Ali, um pouco mais distante, em qualquer lugar, não importa onde seja, você percebe que há uma gradação com relação à mesma ideia. Essa gradação ela é descendente, porque ela parte de uma posição mais próxima até uma posição mais próxima, mais restrita, até uma posição mais ampla. E nós falamos que aí é uma gradação ascendente e que parte de uma posição até chegar ao clímax. Existe aquela que é a descendente, que faz o anticlímax. É como se eu dissesse assim: em qualquer lugar, ali, aqui. Você percebe que eu saio de uma ideia ampla até chegar a uma ideia mais restrita. Todos os dois exemplos são exemplos de gradação. Show de bola? Podemos avançar?
E aí, tá compreendendo? Para um pouquinho, analisa aí o que a gente falou até agora, pensa se você compreendeu e vamos tomar uma água. Então, galera, dando prosseguimento ao nosso estudo de hoje, nós vamos falar agora sobre a hipérbole. O próprio nome já diz hiper. Hiper é aquilo que é grande, que é exagerado. A hipérbole é a figura de linguagem do exagero. Quando eu utilizo uma expressão de forma exagerada para reforçar a minha afirmação. Nós utilizamos isso muito no dia a dia. Quando você chega para alguém que você está esperando há algum tempo, você diz, olha, estou te esperando há séculos. Você não estava esperando aquela pessoa há séculos. Você estava esperando por alguns minutos, algumas horas, mas jamais há século. Nossa, eu morri de rir. Você está falando isso, significa que não morreu. Você está exagerando na sua fala. Esses são exemplos de hipérbole. Eu vou aqui no livro mostrar a vocês alguns exemplos que estão aí, você pode acompanhar comigo. Primeiro diz, morro de saudades de meu lar. Exagero. Chorava rios de lágrimas. Ninguém consegue chorar rios de lágrimas. Antes disso, ela vai desidratar. Ele bebeu 1000 litros de uísque naquela noite. Ninguém consegue beber 1000 litros de uísque. E tem uma música que é do Barão Vermelho, que se chama Por Você, e é um exemplo de hipérbole. Ele diz, por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô e eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo para o inferno. Eu até tive uma vontade de cantar essa música agora, mas eu pensei, não vou pagar esse mico porque a galera depois vai cair na minha pele. Então, espere, talvez eu grave um vídeo com essa canção, dançando, para que você se anime. Só que não! Vamos lá, galera! Continuando! Agora nós vamos falar da prosopopeia, que também é conhecida como personificação. Você pode encontrar nas gramáticas ou nos livros de língua portuguesa, chamando de prosopopeia ou personificação. É a mesma figura de linguagem, não tem diferença alguma se eu falar personificação e prosopopeia. É a mesma coisa, assim como 6 e meia dúzia, beleza? É a figura que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados, seres imaginários ou a seres não humanos. Quando você diz para alguém assim, cuidado, as paredes têm ouvidos. As paredes não têm ouvidos. Você está atribuindo à parede uma característica que é humana, que é de ter ouvidos. Vamos, por exemplo, no livro. No livro está escrito aí, As Noites, um texto de Samuel Rosa e Chico Amaral, uma canção que foi cantada pelo Skank, que diz assim, as ruas desse lugar conhecem bem as noites longas, as noites pálidas, quando eu te procurava. As casas desse lugar se lembrarão do nosso abraço, da sombra insólita, espelho azul no chão. As ruas conhecem. Quem tem conhecimento é o ser humano, jamais as ruas. E as casas se lembrarão. Quem tem lembrança também é o ser humano e não as casas. Eles aqui estão usando o recurso que nós chamamos de prosopopeia ou personificação, atribuindo tanto à rua como à casa características que são do ser humano. Acredito que essa daí também está tranquilo. Você não vai ter dificuldade de identificá-la num texto ou de usá-la quando achar que deve. Vamos então para as duas últimas figuras de linguagem dessa aula. A primeira que nós vamos falar dessas duas finais é a perífrase. A perífrase é uma figura de linguagem também muito legal. Na verdade, eu sou suspeito de falar porque eu acho todas as figuras de linguagem bastante legais. E essa figura de linguagem é um conjunto de palavras que substitui um objeto, um lugar, um nome, uma pessoa, por uma característica que essa pessoa tenha, como uma característica marcante. Exemplo, se eu disser para você, a rainha dos baixinhos continua brilhando, você não terá dificuldade de identificar quem é. Se eu disser, embora a violência só aumente, ela continua sendo a cidade maravilhosa. Você também não terá dificuldade de identificar que cidade é essa. O rei dos animais é forte e rápido. Você também facilmente irá identificar. Por quê?
eu estou falando de Xuxa, eu estou falando do Rio de Janeiro e eu estou falando do Leão. Eu estou usando esses recursos, que são a perífrase, para me referir a essas figuras ou essas pessoas ou essas cidades. Temos outro exemplo, como está no livro de vocês, país do futebol, que refere-se ao Brasil, seleção Canarinho, que refere-se à nossa seleção brasileira de futebol, Cidade Luz, que é Paris, e talvez você tenha ouvido também a expressão rei do rock, que foi, ou que é, o Elvis Presley, o rei da música brasileira, que é o Roberto Carlos, o rei do futebol, o Pelé, o Cavaleiro das Trevas, o Batman. Ou seja, isso tudo é exemplo de perífrase. Belezinha? Tudo bem? Acho que também é tranquilo, né? Vamos então para outra, e a nossa última figura de linguagem dessa videoaula, que é o pleonasmo literário. O pleonasmo literário consiste na repetição de uma mesma ideia a fim de reforçá-la. Agora percebam que eu disse pleonasmo literário. Por quê? Porque existe um outro tipo de pleonasmo, que é o pleonasmo vicioso. O pleonasmo vicioso é aquele que eu uso ou nós utilizamos de forma não intencional, que a gente escorrega na hora de falar. Exemplo de pleonasmo vicioso, e esse não é figura de linguagem. Nós vamos falar ainda da figura de linguagem, o pleonasmo estilístico ou o pleonasmo literário, como está aqui. O pleonasmo vicioso é aquele de vou subir para cima, vou entrar para dentro, vou descer para baixo, vou sair para fora, hemorragia de sangue, ganhar de graça, ganhar grátis. Todas essas expressões são pleonasmos viciosos e nós devemos evitá-los. Agora, o pleonasmo que nós estamos falando aqui é o pleonasmo literário. É aquele que vai ser utilizado pelo autor do texto com a intenção de reforçar a ideia que ele está falando, reforçar a ideia que ele está utilizando ou que ele está expondo naquele momento. Vamos aqui ao exemplo do livro, que diz assim: iam 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos eu quis ver de perto, quanto em visão com os da saudade via. Quando com os olhos eu quis ver. Se você vê, só pode ser com os olhos. O autor aqui ele utiliza esse recurso de modo a reforçar a sua ideia. Tranquilidade, galera? Tem aí no livro de vocês um fragmento que é para você ler, na página 47. Na página 48 também tem aí um texto onde tem marcado em amarelo, vermelho, azul, roxo, em várias cores, cada figura de linguagem que aparece nesse texto. E na página 49 temos outras figuras de linguagem que são também utilizadas, que é a catacrese, a sinestesia, a literação, a sonância. Tem aqui uma série de figuras de linguagem que também é fácil de compreender. Dá uma lida nelas, que é importante também conhecer. E faça os exercícios das páginas 50, o praticando, 50 a 52, praticando, desenvolvendo habilidades da 52 a 54, os exercícios complementares da 54 até a página 57, tá ok? E na próxima aula a gente corrige. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha entendido tudo. Até o nosso próximo encontro. Um grande beijo, tchau!